Olá, Constellers! Me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo no multiverso do bem-estar humano. O episódio de hoje será sobre um tema voltado para o corpo humano. Todo mundo aí quer melhorar, né, o corpo humano, quer parar de ficar sedentário, quer colocar atividade física na sua rotina. O corpo é muito importante, não adianta a gente cuidar só da mente, da espiritualidade, como a gente veio falando aqui nos outros episódios, e deixar o corpo para lá, né? Porque o corpo, ele é o nosso templo. E para falar sobre esse episódio de hoje, eu trouxe uma pessoa muito especial e muito profissional nessa área e vai ajudar a gente a navegar por esse multiverso. E sem delongas, sem enrolação, Fabrício. Aí, bom, como já foi falado, né, o corpo também faz parte, né, na verdade, ele é um todo, né? Acredito que corpo, mente, alma e espírito, tudo está interligado, né? Falando sobre mim, então, meu nome é Fabrício, eu tenho 37 anos, moro atualmente em Maringá, Paraná. Sou formado em Educação Física há 9 anos, atuo como personal e também como professor de bike indoor, né? E tenho como aliado algo que eu acho fundamental para mim hoje no momento, que é a música, né? A música, para mim, ela é tudo. Então, ela vem somar, né? Como foi falado, vem somar a mente, ela vem somar o espírito e ela juntou com a nossa energia física. Massa, muito legal. É muito legal ter você aqui em São Paulo. Você veio lá de Maringá, Maringá. tal. Gratidão por você ter aceitado o convite. E vamos falar exatamente do seu estilo, né, de Sim, personal, porque você é um profissional que você sai um pouco do convencional e leva para um lado muito mais envolvente ali, colocando a música. sim. Eu sou viciado em música desde sempre, desde criança. Gosto de trabalhar ouvindo música, se possível, e também eu percebi que música para fazer atividade é uma coisa que para mim funciona. Certo. E assim, eu quero entender, antes da gente começar a falar, né, da sua profissão, o que você gosta de fazer como pessoa? Eu sei que você já gosta de ouvir música, né? Mas que mais aí? Alguma curiosidade que você queira falar também? Olha, eu sou fã de qualquer tipo de esporte, óbvio, né? Eu sou educador físico, então esporte para mim é tudo. Só que os esportes que eu gosto são não convencionais. Por exemplo, eu joguei futebol americano durante 5 Que anos. massa, Eu jogava de cornerback, eu gostava muito de futebol americano. que Tive massa. que parar, né? Porque a gente trabalha com o corpo, né? Uhum. E aí tenho lesões, então tive que dar uma paradinha. Fora isso, também amo dançar, né? Para mim dançar Libertador, eu fiz balé clássico por 6 anos, mas meu foco era o contemporâneo, então fiz até 8 anos para passar para o contemporâneo, parei o balé. Fora isso, cara, eu adoro sair para comer. Nossa, Também. eu adoro sair para Te comer. entendo. E assim, não é comer, eu vou comer só comidinha chique. Não, eu gosto de comer de tudo. Eu gosto de experimentar sabores da rua mesmo, sabe? Sabe aquele cachorrão na esquina e todo mundo elogia? É isso que eu gosto também. Aí eu gosto das coisas simples, né? Além da meditação, para mim meditar acho que é libertador, né? Sim. Uma questão, para mim a meditação ela entrou numa questão muito importante, né? Foi quando eu comecei a me entender como pessoa. Porque quando você silencia a tua cabeça, você começa a se perceber e saber o que você gosta. Então, juntou o esporte, a meditação, para mim, a dança e a comida. Pronto, ficou eu, o Fabrício. E esse sou eu, a pessoa que não tem muita... Pensa muito na caixinha, né? Sim. Eu gosto de experimentar, na verdade. Eu gosto de viver, melhor Sim. dizendo, né? Eu gosto de viver as coisas, não ter limitações. Experiências. Experiência, na verdade, é essa. Experiências. Experimentar. Porque experiências trazem vivências e a gente fala, pô, legal isso aqui. Por exemplo, meditação foi uma coisa que eu também tive que experimentar, porque todo mundo ficava falando e tal. E assim, realmente, a gente não tem um lado 100% zen. Eu tava até falando isso com outros Sim. convidados. A gente tenta, na verdade, ficar mais tempo equilibrado, né? Porque a gente tem um lado também agitado dentro da gente. Exatamente. E eu tenho um ponto a mais, assim, né? Descobri recentemente. Recentemente não, tem mais ou menos um ano. Eu tenho TDAH, né? E, assim, eu desconfiava, na verdade, né? Eu falava, caramba, né? Assim, eu sempre fui muito agitado, muita energia. E quando eu descobri isso, quando eu fui no médico, diagnosticado tal, certinho, eu falei, tá explicado o porquê, né? Então, a meditação, ela veio a calhar. Eu achava que eu não ia conseguir meditar, por exemplo, né? E eu entendi que a meditação não é você ficar em silêncio total, é você se concentrar. E aí, com o esporte, por exemplo, com a musculação, com a luta, sair para você experimentar alguma coisa, você consegue fazer isso. Você consegue meditar também fazendo isso. Que é você estar presente no momento, né? Sim. Quando eu entendi que meditar é você estar presente,
as coisas ficam muito mais fáceis de ser realizada. Sim. Tem até um amigo meu que ele tem a esposa dele e ele descobriu que através dela ali, né, que ela não conseguia concentrar. Ela descobriu que ela tinha TDAH, mas ela tem mais de 30 anos. Então ela passou boa parte da vida dela sem saber que ela tinha. 2, né? Muitas pessoas na população não sabem, né, que Sim. tem TDAH. Então é algo bem assim curioso, né? A gente tem que quando a gente não consegue concentrar alguma coisa e a gente usa técnicas para ajudar, só que a gente tem que entender se isso é algo mais sério, mais né? Profundo, mais profundo, mais específico, né? Uhum. E é por isso que a música, para mim, fez muito sentido, né? Então, eu sempre gostei de estudar ouvindo música, por exemplo. Na faculdade, quando eu tinha que fazer minha monografia, né, que foi a parte mais difícil para todo mundo, é a parte mais difícil, né? Sim. Quando eu tava com a música no ouvido, eu rendia. Eu tirar a música, eu distraía, né? Então, foi linkando as coisas. Eu falei, opa, faz sentido isso, faz sentido aquilo. E aí eu fui me encontrando nisso. Então, eu acredito, assim, que o experimentar, que nós falamos, formou quem é o Fabrício. Formou quem sou eu hoje, na verdade, assim. Porque quando você se limita muito, eu sou isso, ou eu gosto disso, ou eu gosto daquilo, você perde a oportunidade de conhecer coisas novas, né? Então, eu preferi fazer o seguinte, eu não sou, não é que eu não devia falar sou nada, mas eu sou muita coisa. Então, dentro de muita coisa, o que eu gosto, né? E aí eu fui vivendo, fui experimentando, eu fui provando, eu fui testando, e eu fui me encontrando. Eu me encontrei na educação física, me encontrei na minha área, me encontrei no meu trabalho. Que massa. É muito legal. interessante. E isso que é legal, achar Sim. o propósito, né? Que a gente quer ser um profissional, mas às vezes a gente quer ter o propósito naquela profissão. Exatamente, eu acho que esse propósito é fundamental, né? Então. Acho que quando você faz alguma coisa com propósito, você faz mais feliz, você faz mais leve. Porque quando você não tem propósito de nada, ou você não sabe o que você quer, ou para onde você quer ir, você fica perdido. E quando você fica perdido, qualquer coisa lhe serve. Exato. E quando você tem um propósito, fala, me encontrei nisto, cara, daí você, tipo, você acorda de manhã da sua cama, você pode estar cansado, você pode estar, tipo, um dia nublado, chovendo, frio de 10 graus, ou como em Maringá, 1 grau em Maringá, como fez ano passado, frio. muito frio, que você acorda com disposição, porque é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, entendeu? É o propósito. E o propósito só consegue quem experimenta, quem testa, quem tenta, né? Exato. Pelo menos na minha visão, dessa maneira. Muito massa, muito legal. Todos nós temos essa busca. Muito feliz que você conseguiu se encontrar na sua profissão. E, assim, eu quero entender, agora a gente falando ali da sua profissão, das suas atividades. Quando eu tava vindo pra cá, eu falei, cara, eu vou usar uma roupa mais de esporte hoje. Aí eu achei essa camisa da NBA. Falei, eu vou de esporte hoje em homenagem ao Fabrício. E aí, eu queria entender, assim, quais foram os desafios que você teve, assim, para ingressar na profissão, né? Porque eu entendo que você tem um tempo de estudo ali, Sim. se aprimorar, e depois você entra na área. Certo. Quais foram os desafios que você encontrou, assim? Olha, o maior desafio foi comigo mesmo, né? Que é você quebrar algumas barreiras dentro da sua própria cabeça. Alguns medos, na verdade, né? Medo da aceitação, medo de você não dar certo. Claro, tem a ver com os desafios que foram reais, né? Como vou falar sobre racismo, porque foi o que aconteceu, sobre homofobia, né? Então foram coisas que em alguns momentos pegaram, né? E aí maximizaram um pouco mais a minha fobia, meu medo de não ser aceito. Durante a sua atividade? Graduação, durante depois a parte de trabalho, né? Entendi. Teve até um episódio, né, que me marcou muito, eu demorei um tempo para assimilar. Eu fui dar uma aula numa academia que eu ia começar, e uma aluna chegou, fez a primeira aula, ok, fez a segunda aula, e eu indo embora, e eu indo na portaria, eu peguei ela conversando com o dono da academia, né? Falando, nossa, que professor, aquele jeito, não sei o que lá, aquele cabelo, aquele estilo na aula aqui, não combina. Olha aquilo, eu parei assim, eu congelei, né? Eu parei, tá, e o que eu faço com essa informação agora? Eu simplesmente falei assim, então tá, virei as costas e fui embora. Quando eu cheguei em casa, que é o real que aconteceu. E naquele momento ali, eu tinha duas opções. Eu poderia ficar com aquela informação na minha cabeça e me deixar aquilo barrar a minha profissão, a minha carreira. Eu tinha um plano de carreira, onde eu queria chegar. Ou eu poderia pegar a situação e me impulsionar, né? Porque desafios são para ser superados e desafios são para você se alavancar. Então, naquele dia, eu assumi para mim assim, a responsabilidade. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ser o melhor professor do Brasil. Ou vou estar entre os melhores. Eu vou mostrar que não importa se você é homossexual, se você é bissexual, se você é branco, se você é negro. Eu vou ser o melhor.
dentro do meu trabalho. E eu comecei a batalhar, né? Daí eu comecei a fazer cursos, aí eu comecei a buscar empresas que tinham um plano de carreira maiores. Comecei por baixo, comecei dando aula de graça em algumas praças. Eu sempre tive essa vontade de ajudar populações que não conseguiam pagar uma academia. Sim. Então, dava aula de graça. Para falar que não era de graça, eu cobrava R$15, R$10 pelo deslocamento que eu tinha e para comprar algum material para essas pessoas. Nisso, eu fui sendo conhecido na minha cidade, né? E as academias grandes foram me chamando. Porque falou, você é o cara da praça? Eu falei, sou o cara da praça. Que massa. Né? E aí, nisso, eu fui sendo reconhecido. Uhum. E aí, nisso, eu falei, cara, é interessante. Porque eu falei assim... Aí vem naquela questão que eu acreditei muito, né? Que eu falei, para você ser bom, você não precisa você começar no topo lá em cima. Ó, se você começar melhor ainda. Para você ser bom, você tem que ter um plano. Então, ou seja, algo que foi uma barreira de início para mim virou algo que me alavancou. Me deu uma ideia, me deu um estalo. Eu falei, opa, vamos ser o melhor. Para ser o melhor, tem que ser reconhecido. Vamos começar por onde? Para aquelas pessoas que não podem. E aí fui sendo reconhecido. Legal. Aí eu fui entrando. Então, essa foi a maior barreira que eu passei. Né? E depois disso, aí veio o medo dos lugares grandes. Porque daí, quando eu cheguei lá em cima, né? Você trabalhar com um público classe A+, que se chama na academia, são academias mais de renome, deu medo de alguém achar que eu não era capaz de estar ali naquele lugar devido à questão da cor, à questão de ser gay ou não. Aí eu peguei e falei, agora o que eu faço com essa informação de novo? Bateu aquele medinho, né? Aí eu peguei e falei, vamos fazer uma coisa? Faz o que você sempre faz. Entra, dá o seu melhor. Alguns vão gostar, outros não. Quem não gostar, amém, fazer o quê? E para quem gostar, você agradece. É isso. Né? E aí foi. Daí pra desbloqueou, cara. Foi indo. Nossa, muito foi legal. Bacana. E isso é uma coisa, assim, que muitos profissionais devem passar no Brasil. Cara, pra caramba. Eu tenho amigos meus, mulheres também passam muito por isso. Eu tenho amigas minhas que o grande problema das mulheres é questão de personal, são com assédio. Então, que a nossa área da educação física é uma área ela é muito acessível, vamos dizer assim. A gente tem uma proximidade muito grande com o cliente, com as pessoas. Trabalha com o público, né? Exatamente, com o público e com o corpo também. Então, tem pessoas que é muito carente. E essa carência, às vezes, ela pode ser confundida, às vezes. Se você é uma pessoa carismática e sempre tá de próximo ali, por ter essa proximidade, tem pessoas que veem você como um psicólogo, como alguém muito próximo. Então, essa é um desafio você conseguir separar isso, né, dentro da nossa área, né? Mas esse é um desafio que é possível ser superado, assim, depende de como você trabalha, né? Consegue separar as coisas. Dá pra separar. Muito bom. E aí, puxando até o gancho, só querendo entender, você passou por essa situação no começo, foi aqui em São Paulo mesmo? Você começou aqui? Foi em São Paulo. Tá. Foi em São Paulo. E aí, como que você descobriu esse lado de personal com ritmos, né? Como você chegou até aí? Então, eu sempre dei aula coletivas, né? Aula coletiva seria aula de ginástica, jump, step, né? E a música, eu reparava como as pessoas chegavam, às vezes, murcha e saíam embora, tipo, feliz. Claro, o esporte por si só, né? Libera endorfina, dopamina, serotonina, que são neurotransmissores que vai te dar um bem-estar. Ok. Só que a música também libera isso. A música tem a capacidade de puxar memórias boas em você lá dentro. Falei, opa, então tá uma coisa interessante aí. Então, em vez de eu atender meu aluno personal, só chegar, vamos fazer série de 10. Vai repetição, agacha, vamos colocar uma música. Né? E aí, o que eu faço? Que tipo de música você gosta de ouvir? Eu gosto de música pop. Tá, mas eu posso colocar uma música do meu estilo? Porque, né, a minha ideia do treino é fazer com que o aluno se concentre no treino. Certo. Então, se eu coloco uma música, digamos, popular, um sertanejo popular, por exemplo, ele vai se distrair. Ele vai querer dançar, vai querer cantar, ele vai se animar. Mas eu não quero só animação, eu quero treino também. Sim. Então, eu coloco músicas, às vezes, que não conhece, desconhecido. Eu faço um garimpo, tá? Eu garimpo música, eu pesquiso músicas. Coloco, às vezes, músicas antigas, tipo, anos 80, anos 90, anos 90. Nossa, pra mim, eu brinco que eu nasci na época errada. Anos 90, 80. Exatamente, eu falo que eu nasci na época errada. Eu nasci lá atrás, pra conhecer essas músicas. E aí eu reparava que eles curtiam. Que eles faziam o treino assim, nossa, acabou a aula. Eu falei, acabou a aula. Eu falei, mas foi brincando, foi testando, assim, né? E como eu sou brincalhão assim, cara, eu colocava a mão, eu dançava com os alunos, brincava e tal. Eu falei, cara, é algo da bom.
É algo que dá Aí você certo. começou a entender que isso... Aí eu comecei a entender que era tinha pra um, mim. que tinha um link ali entre a música e atividade física. Porque eu gosto de correr com música, Eu né? também. Eu E colo- bike. Exatamente. Amo. Então, assim, eu monto playlist às vezes eu vou correr 10 quilômetros, tá? Então, eu vou montar uma playlist de mais ou menos 1 hora, que é o tempo que eu vou correr, com música X. E eu reparava que a música me estimulava, então eu vou levar isso para meus alunos. Então, foi através de uma aula coletiva, de uma brincadeira com os alunos, que deu a ideia de fazer aula de personal com música. Que massa. E aí acabou funcionando, e assim, dando super certo. Quando eu não coloco música, eu até pergunto, nossa, você tá bravo hoje? Tá sério? Eu falei, calma, relaxa, pô. Nem cheguei ainda, já vou colocar a música pra você já. Porque ele tá acostumado já com a música, cara. Tipo assim, e é muito divertido. É muito gostoso você ver como a pessoa sai do treino, assim, tipo... Ele sai cansado, mas não sai aquela coisa, ai, que saco, treinei hoje, sabe? Aham. E espera pra voltar. Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. É uma coisa que inspira. A palavra justamente é essa. Eles param de encarar o treino como obrigação. Aham. Porque quando vira obrigação, você vai amarrado e qualquer desculpinha você falta. É, Quando você vai porque se você sente falta daquilo, te complementa, você não falta. Porque você sabe que vai ser legal. Então faz parte da sua rotina diária. Então você para de ir por. Ah, eu vou porque eu preciso perder tanto peso, eu quero ficar forte, sei lá, eu quero estética. E você vai porque faz bem pra tua cabeça. Então é 1 hora que você vai treinar o seu corpo e ao mesmo tempo você vai relaxar a tua cabeça. Você vai trabalhar ou você vai chegar do trabalho e vai falar, opa, treinei, agora eu posso tomar meu banho, agora eu posso fazer minha janta e posso dormir, descansar. muito massa, velho. E trabalha os sentidos, né? Porque, por exemplo, a dança é uma coisa que eu gosto também. Sim, Dança, quando... Tem muita gente que fala, né? Que a dança, quando você tá fazendo, você não pensa em nada. Porque a dança, ela te conecta em outro universo ali. Sim. Você tá em outro multiverso. E às vezes muita gente não consegue meditar, por exemplo, que nem a gente falou da técnica da meditação. Muita gente não consegue fazer meditação. Eu tento, meditação guiada, não dá. Aí a pessoa vai e dança, a pessoa consegue. eu posso estar com você agora rapidinho, aproveitando disso? Tá, vamos falar sobre meditação, que isso é assim que eu uso na minha aula, tá? Só para fazer um teste. Bora. Ó. Tá, fecha os seus olhos rapidão. Qual que é a textura da sua camiseta, da sua blusa? Ela é mais grossa, ela é mais fina? É mais grossa, meio Mais grossa. algodão, assim. Ela te aquece ou ela deixa confortável? Você tá confortável. Confortável? Como tá os seus dedos nos seus pés agora dentro do tênis? Tá apertado, tá relaxado, Tá bem solto? relaxado. Você consegue mexer os dedos dos pés? Consigo. Então mexe ele rapidinho dentro dos seus pés. Qual a sensação de mexer? Muito boa. Tá de meia? Sim. Tá de meia? Tá. E a sua calça, ela é o quê? Ela é jeans? Ela é tecido? É uma sarja. É uma sarja? É confortável ela? Confortável, confortável. Uhum. Ok, então é isso. É isso. Meditou? Consegui focar em pontos. Você focou o quê? No seu corpo, Aham. certo? Aham. O que acontece numa aula com música e personal, por exemplo? É basicamente isso. Só que em vez de você focar na textura da sua roupa, você vai focar no músculo que você está exercitando. Vamos fazer um bíceps. Galera, vamos fazer bíceps agora. Observa o seu braço movimentando e tal. E a música tem um ritmo específico. Então, dentro do ritmo da música, ele vai trabalhar a percepção sensorial dele, Aham. juntamente com a parte física. Então, a música vai fazer com que ele desligue de tudo lá fora, foque no ambiente que está trabalhando, e eu vou estar orientando ele. Então, é uma meditação, chamada de mindfulness, na verdade, né? Isso se chama mindfulness, né? Que é você estar Atenção no plena. aqui e no agora, entendeu? Isso. Então, agora imagina você colocar música, que vai trabalhar do teu cérebro, e ao mesmo tempo treinar o seu corpo. Você está trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Porque tem gente que vai pra academia e tá lá malhando, mas está pensando no trabalho, está pensando em casa, no estudo, no que vai comer, no que vai fazer, na conta para pagar. E quando você coloca a música, você desliga e você foca na música. E quando você direciona para o corpo, pô, fechou, já era. Muito massa. E uma coisa também que você falou, quando eu fui tentar fazer musculação também, eu ficava pensando em outras coisas, exatamente como você falou. Distrai a cabeça. Distraía e não ficava bom o treino. Agora coloca um fone de ouvido, uma música que você gosta. Você se isola, para você ver. Isola o seu fone de ouvido. Põe seu fone lá com a música que você gosta. Prepara uma playlist para você com música que você curte, que você gosta, que te estimula, que te puxa. Cara, você vai embora. Exatamente. Nem vê o tempo passar. Eu fiz também artes marciais, né? Fiz Muay Thai. Sim. E aí o mestre, ele colocava tipo umas músicas de rock, assim, no Nossa, começo. Aí a gente treinar. começava, polichinelo. Pra treinar a pauleira. É muito louco. Aí fazia abdominal, Sim. flexão e tal. Aí 40 minutos isso aí. Eu ficava ensopado já. Aí ele, agora vamos treinar. Tava no gás. Puta, meu. Mas e por que estava ensopado? Você estava na vibe da música. Então, tipo assim, saiu. cada música, ela vai te estimular. Você pode até não gostar de rock, né? Você pode até não curtir rock.
Mas num treino, quando você fala põe rock pra treinar, você foge daquela que... Ah, não é meu gosto musical, porque é treino. Você vai treinar com aquela música. E no caso, o que ele fazia? Pô, agora vamos aquecer. Colocava um rock e direcionava o aquecimento. Então você não tá focando só no estilo da música, você tá focando no som, na no pancada, ritmo, na batida da música, isso. no que a música gera dentro de você, entendeu? Pra descarregar. Exatamente. Essa que é a parte boa de trabalhar com música. E quando você tá se preparando assim para um treino, por exemplo, você tem que preparar a playlist, né? Você falou. Quais são os cuidados que você tem ali quando você tá preparando a playlist? Cara, eu sou uma pessoa que é extremamente passional, né? Essa parte de música, assim. Então, eu vou pela paixão. O perigo disso é o quê? Depende do dia. Então, se eu acordo um dia que eu não tô muito legal, todo mundo, né? Vamos falar a real. Ninguém acorda 100% bem. Vamos falar a realidade. Eu tomo cuidado para não montar uma aula de acordo com o meu estado emocional. Porque senão eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a Adele, colocar... Tipo, eu amo a Adele, mas imagina uma aula só que de Adele, por exemplo, né? Não dá muito certo. Outra vibe. Aí o que eu faço? Primeiro, eu preparo minha energia. Aí eu coloco músicas que me fazem puxar a energia pra cima. Então eu coloco Beyoncé, eu adoro colocar Beyoncé, tem umas bem da hora, né? Eu pego uma música dos anos 80, como eu já falei, anos 70. Coloco uns rock mais antigos, uns pop mais antigos, aí eu começo a dançar. Aí eu danço e tal, pra começar a montar as músicas. Normalmente, eu vou ouvindo música, vários tipos de música. Até que uma música me dá um estalo. Sempre tem uma música que vai puxar na playlist. Uma que vai puxar as demais. E tem uma trilha sonora ali. Exato. Digamos que eu coloque... Vamos pôr a Adele. Ok, eu coloquei a música da Adele. Só que é uma aula que ela é física, uma aula vai ser intensa. Você não pode fazer uma aula inteira com a Adele, só que ela vai puxar, né? Então ela vai ser uma música que eu vou usar para recuperação ou para respirar. Ah, entendi. Então ela vai ser o carro-chefe, mas não quer dizer que ela pode estar ou não na playlist. Ela vai abrir minha cabeça primeiro. Comecei a montar, eu coloquei a Adele, comecei a pesquisar as músicas, começar a ouvir música por música. Aí eu vou selecionando, bom, música 1 para aquecimento. Eu quero aquecer como? Se for uma aula que eu vou dar de manhã cedo, muito cedo, tipo 6 da manhã, por exemplo, eu não vou chegar estourando essa música. Porque tá todo mundo ainda... Estão acordando ainda. Sim. O ouvido tá mais sensível, então se eu colocar uma música com um som muito forte ou muito alta, vai ficar desconfortável, vai gerar uma sensação oposta que eu quero. Então eu quero acordar essa pessoa, então eu coloco uma música mais tranquila. Que eu consiga aquecer, mas eu também consiga respirar. As demais músicas vão acompanhando esse estilo. Ok, tô aquecendo, tô acordando. Como se você fosse num restaurante, né? Eu vou servir as pessoas. Sim, a entrada. Eu vou dar a entrada para essa pessoa, o prato principal, depois a sobremesa, por aí vai um vinho, alguma coisa acompanhando. Eu vou servir, só que musicalmente falando. Eu preparo ela para isso, né? Se eu vou dar uma aula que é o oposto, que é de noite, tipo 6 da tarde, 7 da noite, por exemplo, o pessoal tá vindo do trabalho. Eles estão agitadíssimos. Às vezes cansado, mas também... Mas a cabeça tá mil. Mas então o que eu quero, então? Eu quero que eles descarreguem toda essa energia. Sim. Então já começa com uma música mais dançante, mais animada, mais vibe, para que eles comecem a, descarregar. Opa, trabalhei, estudei, sei lá, agora eu vou preparar meu corpo. E então sempre a música 1, ela vai trabalhar ela vai iniciar mais ou menos dependendo do horário. E as demais músicas vão vir encaixando em cima delas, né? No meio da aula, aí tanto faz. No meio da aula pode ser 7 da noite ou 6 da manhã, vai ser pauleira, tá no meio da aula. De manhã vai ser para a pessoa acordar. Aí eu acabo a aula com a energia lá em cima. Então a sequência ela começa tranquila, vai subindo, dá uma respirada, sobe de novo e tchau, acabou. Vai trabalhar, vai pegar seu carro, vai pro trânsito, vai enfrentar a trânsito de São Paulo, que é uma loucura do caramba, entendeu? Vai embora. Quando é de noite eu faço ao contrário. Eu começo lá em cima, puxo, dou uma equilibrada e no final eu faço... Dá uma descida, né? Dá uma descida, não muito, porque também não quero que a pessoa caia demais. E ela acaba de uma maneira mais tranquila. Normalmente eu fecho a aula com uma meditação guiada. Normalmente dentro da noite. Para que eles consigam desligar realmente. Então a playlist ela é como se fosse realmente um restaurante. Você está servindo as pessoas, só que musicalmente falando. Muito legal. E aí, pensando nesse lado de música, até lembrei aqui, eu gosto muito de rap, né? Aí tipo, eu coloco uns bem pesados, assim, quando eu quero treinar. Aí tem uma música do Eminem que é bem pauleira, assim. Eu adoro o Eminem, da aula. Nossa, é muito foda. E aí eu vou mudando, né? Eu gosto muito do Rage Against the Machine, que é uma banda que eu gosto. Aí quando eu tô querendo descarregar energia, eu boto uma bem pesada, assim, pra dar aquela treinada.
E às vezes eu pego uma mais tranquila também, se eu quero ficar mais uma coisa mais de alongamento, sabe? É que Uma assim, coisa né? bem sutil. É que a música tranquila, né? Quando ela é colocada no lugar certo, ela serve para você. É como se fosse uma descarga elétrica, Aham, né? Uma alta voltagem. Você está lá em cima da alta aham. voltagem. Quando você quebra com uma música mais tranquila, é como se você mergulhasse num lago gelado, por exemplo. Você Uhum. está com calor e caramba, um calor, e você pega a música mais tranquila, você mergulha num lago gelado. Aquilo vai te regenerar. Verdade. Então, a tua cabeça, ela vai parar de fazer isso aqui com a música, ela vai fazer isso aqui, ela vai Ah, silenciar. E você vai ter uma outra sensação. Então, você vai ter a sensação da euforia e do relaxamento. Agora, imagine você fazendo isso várias vezes numa aula. Euforia, relaxamento. Euforia, uhum. relaxamento. Euforia, relaxamento. Euforia, relaxamento. Alinhou. Então, é isso que acontece quando você trabalha a música oscilando. Chama de oscilação. Né? Que você oscila entre uma música de energia alta, tipo o Emily, você falou energia Aham. muito alta, Sim, uma música com uma energia mais tranquila como a Adele. sim. Imagina, tipo, Emily tava aqui, e vem uma Adele, ela faz isso, aquela voz mais tranquila, aquele Sim. som mais gostoso, mais Lírico. suave, vai balançar, que você vai, tipo, fala, Uhum. opa, tá bom isso aqui que você vai respirar. Então, quando você pensa na playlist, para montar uma aula, no caso, quando eu monto uma aula, eu penso na playlist, eu penso nisso. Eu Muito penso, legal. eu quero que a pessoa tenha sensações diferentes. Eu não quero que ela fique muito elétrica, nem muito calma. Eu quero que ela perceba como o corpo dela reage com cada estímulo de música. Como que ela reage com rap, como que ela reage com pop, como que ela reage com funk, como que ela Uhum. reage com rock, né? Como que o cérebro dela, como que ela consegue sentir isso no corpo dela? Sim. E para ter uma ideia, parece até engraçado, mas tipo assim, meio fantasioso, tem povo que chora Ah, é? nas aulas, Mas se você chora, fala, você vai falando, conversando com a galera. orientando. Então, assim, a gente vai pôr uma música de rap lá, por exemplo, né? Eu vou falando, não, começa a observar agora o seu corpo, a tua cabeça, como é que você tá? Como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi o seu trabalho? Foi difícil? Foi desafiador? Se foi desafiador, olha para você agora. Olha o quanto você superou o seu dia. Olha o quanto Uhum. você foi uma pessoa incrível quando você acordou, saiu da sua casa e optou por fazer isso. Agora imagina essas falas com as músicas certas. Quando, uma música da Adele, tô falando da Adele, porque foi a primeira coisa que eu falei na Sim. cabeça. Por causa do M, que é uma música mais de energia. Cara, pega a energia agora do seu dia, que você fez agora, a correria toda agora. Pega isso Uhum. agora e descarrega agora nos seus pés, no pedal, ou no peso. Pega agora esse peso agora e sente cada músculo agora se movimentando. Tipo o que o seu chefe, sua chefe te falou, Exatamente, ele falou joga pra você, lá. foi ruim, você não Aham. gostou? Cara, pega isso agora e descarrega agora isso, sabe? Desconta agora. E a música no ouvido e a energia e a fala junto, vai juntar tudo, ele vai falar, Sincroniza. aí ele vai desligar. Ele vai pensar no chefe, no trabalho, no trânsito, na correria do dia a dia, só que de uma maneira não ruim, mas de uma maneira, opa, acabou, já foi, já fiz. Que massa, velho. É muito louco. E assim, o seu trabalho, ele tem uma, como você está falando, ele tem uma questão muito sensorial Sim, e você trabalha muito a questão da atenção plena das pessoas. o tempo inteiro. E isso é muito legal, porque muitos profissionais, assim, vamos passar o treino e é isso aí, né? Cada um tem o Aham, seu estilo, óbvio, né? sim, Mas isso é muito legal, porque você trabalha as sensoriais ali, questões que a pessoa não trabalha de vez em quando ali, ou boa parte do tempo. certo. E quando ela trabalha, ela vê que ela tem muita coisa que dá para extrair do corpo, que transforma o dia da pessoa, né? Ela Sim, melhora ali a atenção, seja lá o que aconteceu no dia a dia dela. Ela consegue entender que ela tem ferramentas dentro dela que certo. podem sair, né? Mas é assim, que antigamente era muito comum, né, encarar o treino físico como realmente treino físico. E principalmente pós-pandemia, percebemos que as pessoas elas perceberam a importância de uma atividade física, né? E quando você trabalha somente a parte física, eu acho muito limitante, cara, porque eu não sou só o Fabrício que quer treinar, né? Eu preciso de algo a mais, né? Pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma obesidade, por exemplo, Uhum, né? Que não põe o pé na academia porque acha que a academia é só para pessoas magras, tem muito disso. E uhum, pelo contrário, a academia não é para quem não é para quem já tem um corpo definido só para isso, é para quem realmente quer mudar de vida. sim, Pega uma pessoa dessa, você consegue trabalhar com ela, não só a parte física dela, trabalhar o emocional dela, trabalhar o psicológico dela, trabalhar a mente dela, ela vai ter prazer naquilo.
Porque ela não vai ela não vai ter tempo de ficar reparando dos lados. Ah, e tal fulano, tal ciclano. Ela vai focar no dela. Ela vai focar no que é dela. Nisso, ela vai tirar aquele preconceito. Ah, não vou na academia porque não é para mim. É para você. Porque você está indo para cuidar do seu corpo, da tua cabeça, da sua mente. Então, ela vai focar só nela. Então, por esse motivo, essa questão de juntar, alinhar corpo, mente da pessoa, a energia dela, digo alma, mas fala de energia, para mim vem, tipo assim, vem como algo essencial, né? Não dissociar mais as pessoas. A gente não é só físico. Energia, né? A gente é energia, a gente sente também. Às vezes a gente está com a cabeça cheia, a gente está com a cabeça com o emocional pesado. Aí você vai num lugar, às vezes, se sente oprimido porque as pessoas são assim, fala, esquece, velho. Você não tá aqui para ver fulano. Você tá aqui por você. Sim. Né? E é quando você consegue juntar isso, linkar tudo, a pessoa tem um ótimo resultado, né? Sim. E assim, uma coisa que você falou no começo, que você sofreu preconceito e tal. E é uma coisa que te impulsionou a você se tornar um cara excepcional no que você faz. E diferenciado, né? Porque é o que você falou. Muita gente vai ali, busca o simples, né? Sim. Beleza, tem aí opções, mas o legal é que você tem todo um trabalho preparatório para fazer o negócio e não só o treino. Você pensa em como as pessoas vão sair, como que elas vão entrar nessa montanha-russa ali com você, de emoções, de sensações, de ritmos e treinos. E, cara, isso é muito mágico, assim, de verdade. Então, É que vai entrar do propósito, né? Nós voltamos para aquilo, né? Do propósito. isso. Quando entra o propósito, daí não tem como fazer disso, né? Porque o meu propósito, como educador físico, é gerar o bem-estar nas pessoas, né? E eu pensei, caramba, se alguém fizesse isso comigo, como seria bom, né? Como seria interessante. E eu falei, por que não fazer isso então com as pessoas? Por que não eu preparar algo pensado, algo organizado, algo estudado, algo estruturado, na verdade, para apresentar para os meus alunos? Então, para mim, tem hora que eu perco não, na verdade, né? Perder seria perder tempo, né? Tem hora que eu levo em torno de 5 horas para montar uma playlist. Caramba! Né? Isso quando eu não me empolgo ouvindo as músicas, aí eu tenho que falar, opa, chega, já tá há muito tempo ouvindo música. Tem épocas que eu monto 5 horas de playlist de músicas para tornar uma aula de 45 minutos. Tá vendo? Então é um tempo que não é um tempo gasto, é um tempo investido, porque quando acaba a aula, que o pessoal manda mensagem para mim, putz, essa aula hoje foi foda, essa aula hoje foi incrível, essa aula hoje, chorei na tua aula hoje, você falou isso, essa aula foi para mim, não sei o que lá. Eu falei, caramba, que coisa impressionante. Ainda mais pós-pandemia, então foi algo ainda que foi muito mais maximizado ainda. A minha caixa do meu Instagram é cheia de mensagens de vídeo. Nossa, tua aula hoje você falou isso aqui, eu passei por esse motivo, sabe? O que você falou fez sentido, foi importante. Aí eu pensei, cara, tipo assim, vale a pena. Tá vendo? Sabe, vale a pena você tomar um pouco mais de tempo, sabe? E se dedicar um pouco mais, porque é para outro ser humano. Tipo assim, sabe? É para alguém igual a você. Então, tipo assim, vale muito a pena isso. Exato. É prazeroso. E a gente está vivendo em um mundo mais individualista. Se a gente Pra começar caramba. a ver mais coletivo e até no nosso propósito, né, ser coletivo, é muito massa, porque as pessoas se conectam com isso. Elas falam, pô, uma coisa que você falou ali, você soltou ali na aula, me tocou. Todos nós temos os mesmos sentimentos, Sim. apesar de serem indivíduos diferentes, cultura, gostos musicais, religiosos, crenças. A gente tem os mesmos sentimentos. Então, quando você pega num ponto, a pessoa se conecta, até a gente conversando aqui, alguém vai ver em algum ponto e falar, putz, isso aqui é muito legal o que ele tá falando. Bem isso. Isso é muito massa. Uma coisa que eu fiquei muito curioso, né, também falando sobre todo o trabalho, é sobre parcerias. Alguém te chama, assim, vamos fazer uma parceria, vamos tentar fazer alguma coisa conjunta, ou não só parcerias profissionais ali, mas também musicais. De repente, de fazer uma coisa meio que conjunta, ou nunca Assim, surgiu? de forma musical, de forma individual não, mas pro estúdio sim. Né? O Alok, inclusive, ele fez uma parceria, Que massa. inclusive, com o estúdio. Né? A Universal Music também fez a parceria também. Caramba! Com o estúdio, que é o estúdio no qual eu dou aula. Porque assim, a gente usa muita música, né? Então, teve o dia do Alok, por exemplo, né? Uma professora era muito fã do Alok.
E ela sempre colocava música dele nas aulas. Aí um dia ele gravou um vídeo pra ela. E falou assim, tal, ela é Daiane e tal, ela vai fazer uma aula minha e fez a parceria com o estúdio. Né? Agora, no meu trabalho, eu tenho parceria com alguns estúdios de yoga, de pilates, que oferece de graça para pessoas que não conseguem pagar. Então, através da minha aula, ela falou, olha, quero fazer uma parceria com você, mas eu quero parceria para pessoas que não conseguem pagar, por exemplo. E aí a pessoa paga uma parcela ou não? Não paga nada, De não paga graça? nada. Tem a Fran, por exemplo, ela dá aula de yoga no estúdio em Maringá. E ela não cobra de pessoas negras e de pessoas carentes. É uma parceria bem interessante. Portanto, assim, não tem como, né? As pessoas... É o que você falou, né? Quando você começa a pegar muito no coletivo, juntar isso, você vai ter alguém que vai casar com a sua ideia. Então, as parcerias que vêm justamente para isso. Porque o funciona. A do Alok foi uma coisa muito incrível. Tipo assim, a hora que ele falou assim, vamos fazer uma parceria, fechou. O Spotify fechou uma parceria também, durante um período com um estúdio também. Que massa. Que a gente usa Spotify, na verdade. Você pode falar a marca, mas... Pode, se você quiser falar do estúdio também. O estúdio chama Estúdio Velocity. Então, e o Spotify, que a gente usa muito ele, né? Tem outros que eu uso também, mas ele é mais fácil de ser utilizado, né? Pelo menos para nós. Mas eu gosto muito dele, na verdade. E tem esse tipo de parceria que nós temos. Esse do projeto social, então, quando vocês começaram, vem alguns outros estúdios de outros estilos ali, né? De yoga, pilates, né? Pelo que eu entendi. E aí a galera começa a ter acesso às aulas através desses... Sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Mas assim, como que é Maringá ali? Assim, é uma cidade mais... Tem mais comunidades? Como que é, assim? Cara, Maringá é uma cidade que não tem comunidade. Tem alguns bairros mais simples. Ela foi eleita, se eu não estou enganado, acho que pelo 5º ano consecutivo, como a melhor cidade do Brasil para se morar. E do mundo, eu acho que... Acho que é a segunda do mundo para se morar. Caramba. Não sei. Em questão de infraestrutura, ela é muito boa. É uma cidade que ela é bastante rica, na verdade, assim, né? Mas acontece, tem muitas cidades em volta dela. Não tem favela, né? Mas tem bairros mais simples. Mas tem cidades em volta que são pessoas mais simples. Entendi. Né? Não chega a ter comunidade. Então, essas pessoas são mais distantes do centro. Entendi. E é onde tem as parcerias. Geralmente, eu dava aula para nos bairros mais afastados. Como se fosse uma comunidade, né? Aqui em São Paulo. Eu vou contar uma curiosidade. Eu acho que meu irmão pode ver isso. Mas eu vou contar porque é muito massa. O meu irmão, ele, nos anos 2000... Ele gostava muito de axé. Porque anos 2000, axé bombava, fez né? um boom assim. Sim. E aí meu irmão, ele começou a treinar, fazer aula. E ele começou a aprender os passos, né? Porque ele treinava ali os passinhos e tal. E ele teve um grupo de axé. E aí ele ia nas escolas públicas ali da região sul. E ele ensinava, cara, pra galera. Tipo, a galera que queria aprender. Ele colocava o radinho assim, colocava a música. Meu irmão Hélio aí. E aí ele começava a ensinar. Então a galera curtia todo final de semana e ia para as escolas públicas. E não falta, né, cara? E tinha comunidade ali, tipo, nas regiões a galera ia aprender, cara. Cara, e é um trabalho, assim, é muito gratificante, assim. Você percebe que o pessoal não falta e você percebe como eles ficam gratas, tipo assim. Eu por mim, eu faria muito mais, assim. É que eu não tenho ainda não tenho meu próprio estúdio ainda, mas voltei ao próprio estúdio, tá? Ó, marca isso aí. É isso. E, assim, por mim, sério, eu faria muito mais, porque eu acho que esse tipo de trabalho, de serviço, tem que ser acessível, assim, sabe? Para mais pessoas. Entendeu? Ainda mais agora, tipo assim, que as coisas estão meio mais complicadas. Como você falou, assim, cada um por si, né? E levar algo diferente para a comunidade, para as pessoas mais simples, cara, é como se fosse... É um agradecimento, na verdade, né? Sim. Por você ser quem era. No meu caso, eu faço isso por agradecer, por chegar onde eu cheguei, por ser quem eu sou. Eu não faço isso quero fazer porque é bonitinho fazer, ou porque é legal, trabalho social. Propósito, não. né? Eu faço porque é algo meu, tipo assim, é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu faço. Eu não faço mais do que pagar as minhas contas, né? Não tem como, né? Sim, e assim, eu falei até com outros convidados, né? Quando você cresce assim profissionalmente e você consegue achar seu propósito, é automático, você quer retribuir. Sim. Né? Quando você sente, pô, eu cheguei numa posição aqui que eu tô com o meu propósito, tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Sim. Não é só o que eu gosto, é o que eu amo.
e aí eu quero retribuir. Então, é uma questão muito de vida. E a gente passa por esse processo, né? Quando a gente encontra isso, a gente quer retribuir mesmo. É natural. E aí acredito que seja isso que você sinta, né? De fazer de coração, não é para ficar se promovendo, né? Lógico, E tudo né? mais. É até porque as pessoas hoje, elas têm que entender, né? Que, putz, é legal você também... A gente está trazendo ONGs aqui também para falar, Sim, para expor, né? O trabalho deles. Tem pessoas trabalhando também, né, com causas. E é legal trazer uma pessoa porta-voz para falar das causas, né? A sim. gente trouxe uma ONG de animais, tal. Tem também associações. Cara, e o Brasil ele vai passar por muita coisa, né? A gente Vai. sempre passa, né? A gente sempre tem a desigualdade. Se através de uma coisa que você faz que traz alegria, traz ali uma atenção plena, questões sensoriais que a pessoa vive, é uma imersão, né? Ela tem uma Sim. imersão. Cara, é muito mágico. Então, é muito, muito legal você sentir isso e É, mas contribuir. Retribuir. então, porque imagina assim, pensa, eu fico pensando, né? Pega uma família mais simples, mais humilde, que no qual trabalha, sei lá, o dia inteiro. Às vezes chega em casa, não tem nem algo para comer direito. Ganhar um Tá? salário mínimo, né? Exato. Aí Ou você vai lá e menos. oferece para ela a mesma aula, no mesmo nível, mesma qualidade que você oferece para uma pessoa que não precisa se preocupar com dinheiro, por exemplo. Uhum. E a mesma coisa, você se. Cara, para mim é muito gratificante. Ou seja, não é nem mais nem menos. Uhum. Ali ela tem a percepção que ela é igual ao outro. E realmente somos todo mundo iguais. E somos todos iguais, na verdade. E aí, e para essa pessoa vai ser um desafogar de um dia talvez sofrido, Uhum. né? Ela vai poder sorrir, vai poder Sim, se cuidar de forma gratuita. Então, para mim isso aí é um presente, né? muito legal. E, assim, falando questão de direitos autorais, assim, Sim. acho que você tem que trabalhar músicas, né? Mas quando você divulga o seu trabalho, acredito que você divulga online também, né? Não é só lá diretamente na academia, Sim. no estúdio, né? E como que é essa questão de direitos autorais ali? Pega pra você? Como que é, Então, Fabrício? assim, até agora, né, só pegava quando fazia as lives. Quando fazia as Ah, lives, daí não tinha como fazer porque derrubava, né? Cadeias naturais. Agora, pelo Spotify, não. Como eu uso o Spotify em si, aham, já estou pagando já a plataforma do streaming, daí não tem problema nenhum. entendi. Né? Daí não tem implicação. Aí eu posto só trechos do vídeo. Normalmente eu posto alguma fala em cima, então não fica o som exclusivo. Ah, você faz Né? narrado ali. Faço narrado, eu narro junto quando tô falando alguma coisa junto, então tem minha voz junto no fundo, fica como um vídeo sendo meu. Mas no YouTube, por exemplo, você Não, coloca? Não. No YouTube eu não coloquei ainda. No Ah, YouTube entendi. ainda não, eu tô organizando sobre isso ainda. Massa, massa. E é sempre, tipo, no Instagram, redes sociais, e aí tem uma Exatamente. plataforma também do próprio Do estúdio. próprio estúdio, que é o Spotify, né? Que massa, massa. É o Spotify, sim, eles pagam, né, Aham, para os autorais. Agora, daí é organizado, aí sim. Agora, para nós, não. Como a minha divulgação é mais no Instagram, daí, por enquanto, não precisa pagar. entendi. Muito massa. E é isso, assim, eu acho que a gente passou por muitas coisas e eu queria entender agora uma coisa que você comentou Sim, brevemente comigo, né? Você falou sobre a questão do TDAH sim, e a gente até marcou, né, de fazer a conversa um pouco antes e aí sim. você também passou por uma situação ali Foi, que foi mais intensa foi. e acredito que você conseguiu centralizar de novo, Uhum. mas o que que aconteceu? Não sei se você quer contar assim com Não, detalhes e tal. tranquilo, eu posso contar sim. Uhum. Então, tem TDAH, né? TDAH, um dos pontos dele é a ansiedade, né? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, né? Ansiosa. Então, sempre correndo para cima e para baixo, trabalho e tal. E qual que é o perigo do TDAH? Você tá hiperfoco, né? O hiperfoco, quando você gosta muito de uma coisa, você foca naquilo e você faz só aquilo, você vive para aquilo. Você tem um desgaste mental do caramba, mas você gosta, então você não tá percebendo. E Uhum. eu vim de 2 anos e meio, praticamente, de correrias, férias de no máximo 10 dias, né? E quando foi mais ou menos. Na pandemia também, você teve um trabalho bem Então foi, na expressivo. verdade, na pandemia, eu não parei na pandemia. Na pandemia, quando pararam, eu fiquei preocupado, né? Como sou personal professor, vai ter Sim. aquela preocupação, tipo, e E agora? E agora, né? amanhã? O espaço Como eu vou dar físico e aula? tal. Então Uhum. agora imagina, né? Para uma pessoa que já tem ansiedade, né? Tem que se preocupar. Como que eu vou dar aula? Já somou isso na minha cabeça. O que Uhum. ajudou muito foi que nós criamos um grupo de professores
A gente conversava, chorava, ria, ouvia música, para justamente não pirar. Não pirar. Não pirar o cabeção. Até então, eu achei que tá tudo bem, tudo certo. Só que as crises de ansiedade começaram a aumentar. E eu tomar ansiolítico. Só que, né, o que me ajudava muito, e que me ajudou muito, na verdade, foi as aulas e as músicas. Porque você já tinha começado no estúdio. Exato, porque naquele momento ali, eu não tinha ansiedade, eu não tinha preocupação. Porque eu estava 100% no presente. Foi como eu falei antes. Ali a minha atenção era plena para aquele lugar. E como liberava dopamina, serotonina e endorfina, acalmava. Eu chegava em casa de boa. Então eu comecei a usar a atividade física, no meu caso, além do trabalho, como um medicamento. Só que acontece, era um trabalho. Não era um lazer para mim. Eu trabalhava com aquilo. Tem que se preparar antes. Exatamente. Então, tinha um desgaste já. Eu tinha que me preocupar em montar a aula. Eu já gerava uma ansiedade. Pois como é que vai ser a aula hoje? Que música eu vou usar na aula hoje? Será que Então isso foi pegando. Quando foi 2 semanas atrás, eu estava em casa montando aula e eu comecei a falta de ar. O ar não vinha. Acelerou o coração. Acelerou o coração, deu um apagão. Você desmaiou? Não, deu um apagão, assim, não lembro de quase nada. Deu um apagão. Entendi. Eu lembro que, para ter uma ideia, a crise foi tão forte, a minha casa tinha alguns vasos e quebrei algumas coisas. E aí eu peguei com um amigo meu e falei, cara, me leva pro hospital agora. Eu não tô bem, me leva pro hospital, eu não tô bem mesmo. Eu tô me sentindo, sei lá, eu tô estranho, tem algo de errado. Daí fui pro hospital e falou assim, você tá com um caso de ansiedade, né? Crise de ansiedade. Exatamente, e com um escultor emocional juntou os dois, que era a questão da raiva, juntou tudo. Juntou da pandemia, que eu não parei, de preocupação, juntou o estresse do dia a dia, correria, que pra ter uma ideia, eu acordava às 5 da manhã, aqui em São Paulo deve ser comum fazer isso, né? Mas não é muito bom, não. Acordava às 5 da manhã, ia dormir 1 da manhã, 2 da manhã. Então, sono, né? Também. Né? Então, eu não tava dormindo pouco, alimentando muito mal, né? Então, assim, eu passei tudo isso e eu fiquei internado durante uma semana. Essa uma semana que eu fiquei internado, eu estava sem celular, sem acesso a nada, né? E foi uma semana que eu tirei para pensar. Eu falei, caramba, né? Eu falo para todo mundo que por meio da parte física, da música, você consegue trabalhar a ansiedade, como que eu fui cair nessa? Porque a gente pensa nisso, né? Só que a gente esquece que até médico fica doente. Sim. Né? Só que a gente pensa também e fala, como que eu fui cair nessa, né? E eu pensei assim, mas como que eu vou sair dessa, então? Eu falei, tá, então vamos pôr em prática, né? O que você faz? Então vamos desligar, então, vamos tirar, então, o que não é importante e focar no que não é importante. Primeira coisa que eu fiz, fiquei uma semana no hospital sem celular, então já era uma coisa a menos. Redes sociais, essas sem coisas? Sem nada, rede social, zerou. Né? Então já tirou um pouco disso. Eu usei a meditação, então eu meditava no meu primeiro dia, tentando entender o que estava acontecendo comigo, tentando ver o porquê eu estava ali dentro, né? Claro, como psicólogo e tal, com a terapia. E tentando entender qual foi o gatilho de tudo aquilo lá. O que desencadeou, né? Exatamente. E aí, beleza, aí o segundo estágio foi, bom, já entendemos. Vamos então agora usar a música e a atividade física. Ela pediu um rádio, ela tinha um rádio, ela posso dar um rádio? Não. Só que eu não tinha como colocar a música que eu queria, né? Eu falei, que saco, velho, agora? Aí eu falei, tá. Você tava sem celular. Tava sem celular. Aí eu falei, e agora, né? Eu falei, não, vamos pôr na rádio. Aí eu achei uma rádio lá, chamada, não lembro o nome da rádio agora. Mas eu tocava música dos anos 70, 80. Eu falei, opa, eu ia calhar. Tipo aquela Alfa FM? Exato, tipo isso. Tipo isso. Aí eu tinha 2 horas de lazer, né? Eu podia ficar vendo televisão ou treinar. O que eu ia fazer? Colocava a música e ia treinar. Cara, pra ter uma ideia, a internação, eles falaram que era pra ser de 1 semana a 10 dias. Eu saí com 7 dias. Ele falou assim, o seu estado está totalmente pleno. Pra falar a verdade, se perguntar pra você por que você tá aqui, eu não sei te responder. Porque assim, você conseguiu se centrar de uma forma muito rápida, né? Aí nesse eu confirmei, assim, o que me fez ter a crise de ansiedade foi o excesso de trabalho. Quantas horas, mais ou menos, você se dedica, assim, por semana ou por dia? Por dia... Isso é importante, até pra você entender, né? Cara, por dia mais de 12 horas.
Mais de 12 horas. E aí você dorme pouco. Dorme pouco, a alimentação não estava muito legal. Mas é que foi um período, tipo assim, do mês de outubro do ano passado para esse ano que deu uma apertada. Porque passou a pandemia. Passou a pandemia, todo mundo voltou. A demanda voltou e eu falei, eu consigo fazer, eu gosto de fazer isso. Então aí fica aquela questão, né? Não é porque você gosta de fazer, que você consegue fazer, que você deve fazer. Entre gostar de fazer e conseguir fazer e dever fazer, tem um grande passo. Tem um grande salto ali. Porque assim a gente consegue até que ponto? Vai chegar num limite, num staff, num cansaço, né? Então eu precisei, né? Meu corpo precisou falar assim, ó, ou você para agora, ou paramos por você. Então ele parou por mim. Ele meio que desligou a chave geral. Desligou e falou assim, ó, desliga porque você tá dor na cabeça. E o que eu fiz? Eu posso sair do hospital, eu diminuí a carga horária, né? Abri mão de algumas coisas, né? Abri mão de alguns alunos que eu tinha, de alguns horários. Você atende também pessoas individuais ali? Individuais. Tipo, em casa. Exato, coletiva. A maioria eu atendo em casa. Entendi. Por causa da liberdade de colocar música. Daí eu trabalho do meu jeito, porque na academia eu não tenho como essa liberdade. Eu coloco a música da academia. Então eu vou na casa da pessoa e coloco a música que eu quiser lá, que ela quiser, e ensina junto. E aí eu reduzi isso. E dediquei mais tempo para mim. Né, para eu me cuidar. Então, assim, apesar de eu amar muito da aula, apesar da aula ser uma parte que me traz para dentro, mesmo assim ela é trabalho. Então eu falei, opa, vamos sair um pouquinho disso. Vamos focar um pouquinho agora na música, no treino, só que para você. Sem se preocupar em ter que olhar para outra pessoa, sem se preocupar em cuidar de ninguém, a não se cuidar de você mesmo. E aí, desde então, assim, eu percebo que eu estou mais tranquilo. Eu estou mais calmo, eu estou mais sereno. Meus pensamentos estão menos acelerados. O TDAH faz o que a pessoa, a cabeça acelera. Então, eu estou aqui pensando lá na frente. Antigamente era assim, agora eu estou aqui. Sim. Não penso mais lá na frente. Você gosta de viajar também? Ah, cara, viajar é vida, né? É muito massa, né? Ah, viajar é vida. Tipo assim, eu particularmente, se eu pudesse, eu viajava a tudo que é lugar. Assim, nossa, para mim viajar é libertador. Eu gosto de viajar para lugares que não precisa de muito luxo. Tipo, você gosta de ficar em hostel, por exemplo? Hostel, acampar, sabe? Não é programado assim, tipo assim, ó, eu vou tirar um mês de férias, vou viajar. Pra onde você vai? Aí eu vou olhar lá. Tal lugar tem um hostel que é barato, vambora, fui. Entendeu? Sim. Eu fiz isso ano passado. Tava bem cansadão assim, aí eu peguei e fiz isso, fui viajar. Nossa, eu voltei assim, ó, pleno. Muito bom. E agora você entende que, de fato, trabalhar, você consegue trazer ali o teu fruto, né, do teu trabalho, mas que também o teu corpo ele começa a pedir também dá uma pausa, parada aí. Intervalo. E aí agora você vai ter esse tempo também mais para você, né? Pelo que entendi, da pandemia até agora você tinha tirado 10 dias, né? Praticamente no máximo. Da pandemia para agora, no máximo, somando todos esses 2 anos que deu aí, 1 ano e meio, foram 30 dias. Caramba. Então, assim, agora pensa, como que qualquer cérebro, qualquer pessoa aguenta um ritmo desse? Eu não sei como eu aguentei até tudo isso. Acho que o que me ajudou muito, como eu falei, foi a música e foi as aulas, né? Daí conseguiu dar um respiro, só que chegou uma hora até isso, precisei parar, entendeu? Sim. E, assim, no meu caso, assim, né, a viagem, quando eu tô, às vezes, com muito pensamento, a viagem me ajuda a me centrar. Eu gosto muito de ver o mar, assim. Nossa, o mar é bom demais. Eu fico só olhando o mar, aí vai passando todos aqueles pensamentos, aí eu gosto de ficar sentado lá. Então, tipo, cada um acha a sua forma, né, de... É energia, né? Cara. Vibração, vibração. Você entrar no mar, aquela energia dele é muito forte. Mas é que o sal, aproveitando um pouquinho, o sal grosso, o sal em si, ele puxa energia, né? Então, o mar é basicamente sal, né? Sim. E a vibração também, né? Eu entendo que todos nós vibramos. Você gosta de espiritualidade também. Eu gosto, né? Então... Eu gosto. Todos nós vibramos, né? Numa sintonia, né? E a natureza tem a própria vibração dela. E quando você consegue sintonizar a tua vibração com a natureza, cara, por isso você consegue respirar, por isso você consegue centralizar, porque você vai entrar em sintonia com aquilo. E é por isso que normalmente no dia a dia, na correria, você está agitado. Agora pensa, você está no trabalho. E você trabalha com pessoas. Quando as pessoas passam no seu trabalho, sei lá, umas 10, umas 20 pessoas, você está trocando energia com 20 pessoas diferentes num dia. Aí você pega metrô.
Aí já Mais mais pessoas. pessoas. Aí você tá no trânsito, é informação, é tudo aquilo lá. Pensa, tua cabeça fica como? Desse jeito. É isso mesmo. Vibração, quando você viaja, é outra energia, é outra vibe, é outra vibração, são outros lugares, Sim. outras conexões que você vai estar fazendo. Aí você vai desligar um pouquinho daquela, vai se conectar com novas conexões, né? E é igual uma aula, por exemplo, quando você faz uma aula e você coloca uma música que você gosta, você linka com aquela música, você vibra igual com aquela música, Uhum. aí vai gerar o quê? Uma nova sinapse no teu cérebro, provavelmente, uma nova lembrança. Aí você sintoniza com aquilo e você se acalma. Então tudo tá ligado, né? Por isso que eu falei que não tem como separar treinamento físico do resto. Porque tá tudo ligado, pô. Não tem como separar um do outro. Eu comecei a fazer uns testes viajando sozinho também. Sim. Porque aí você tem um tempo com você. Sim. E tem gente que, tipo, não gosto, prefiro viajar com alguém. Cada um tem sua preferência. Mas quando eu quero exatamente me desligar, me desconectar, eu vi que viajar sozinho é muito massa. Porque eu vou meio que fazendo o meu roteiro nessas viagens, assim. Então eu não sigo exatamente um roteirozinho assim e tal. Eu vou vivendo. Aí eu vou conhecendo até pessoas nos lugares que eu vou. Sim, É nossa, muito interessante. Bom. Nossa, o bom de viajar sozinho é exatamente isso. Eu vou... Você não vai programado. Eu vou lá, vou deitar no restaurante, tal lugar, não. Eu acordei, o que eu quero fazer hoje? Exatamente. Aí eu vou, sabe? Só vai seguindo, é muito bom, é uma delícia fazer isso. Ter o seu tempo é fundamental, porque aí você consegue equilibrar a sua vida profissional e pessoal. Exatamente. E aí, eu quero aproveitar e quero mostrar pra galera que tá acompanhando a gente, os constellers aí, um pouco das suas atividades. Bora. Tem uns vídeos aqui bem legais, que é basicamente o treino do Fabrício, que ele faz ali, que ele conduz. A gente falou bastante, né? Sim. Mas acho que é legal mostrar pra galera ver e também a galera te assistir depois, procurar o seu conteúdo. A gente vai colocar aqui na tela. Eu conheci também uma profissional que ela é fora do Brasil. A gente até falou sobre ela, que é a Cristina, né? A Cristina, nossa, eu adoro a Cristina. Ela é muito fera, cara. Nossa, a Cristina, a aula dela, assim, tipo... Mesmo que não entende inglês, você vê a aula dela, você entra na vibe dela. A energia dela é muito contagiante, né? A animação que ela passa pra galera. O sorriso dela, a forma como ela conduz, a vibe da aula. E você vê como a turma inteira acompanha a vibe dela. Parece que todo mundo tá ali, é uma coisa só, uma coisa única. Sim. É que eu falei de vibração, né? Ela faz bem rapidinho e a galera vai fazendo junto com ela, ela faz os mesmos movimentos Ela vai assim. no embalo. É muito massa. É muito cara. gostoso de ver. Muito massa. São alguns vídeos, são 3 vídeos. Aí a gente vai mostrar aqui pra vocês. Essa é uma aula, né? Essa é uma aula. Essa aula foi uma aula especial, Aham. né? Ó, esse aí é o Fabrício treinando. Direto na bike. Opa. Ele para aí. Ele para aí? Viu? São 3. Tem mais um. Acho que é dali, esse aí. ó. Esse daí que é maior. Esse é o maior. Boa. A gente tirou o áudio só pra não dar problema, mas ó, dá pra ter uma bela... Então, agora imagina essa aula aí com a música alta rolando, né? Aí, cara, assim, é uma energia que conecta, né? É uma energia, tipo assim, que por mais que você esteja cansado, você vai sentir a música, você vai olhar pro professor, no caso, vai falar algumas coisas, a gente vai fazer junto isso. É igual a vida Cristina, não tem como você não fazer. Você pode estar cansado, você pode ter trabalhado 12 horas no seu dia, que você vai falar, vamos embora, vamos fazer. E aí, nesse momento, você não pensa em nada. Você pensa em você. Você pensa na tua respiração, você pensa no que você quer fazer, no que você está fazendo, no teu movimento, na tua energia. Muito massa. E aqui foi totalmente online. Foi online. Na plataforma da... Essa é a plataforma chamada Sweatify, que qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar. O valor é bem acessível, assim, né? Você consegue acessar um valor do pacote e tal. Muito legal. Vamos colocar de novo só pra galera ver. O áudio, só pra galera entender, a gente não vai colocar até pra não dar problema, né, de direitos autorais, mas
ele sempre coloca músicas bem ritmadas ali, principalmente quando ele tá no pico, né? No alto da música, da No parte alto alta. do treino ali, então é bem legal, cara. Acho que vocês vão entender mais quando vocês entenderem e acessarem diretamente ele ali nas redes. Tem bastante vídeo lá que eu Tem vi vários do Fabrício. Inclusive, eu fiquei até com vontade de fazer, cara, uma aula dessa, porque eu já vi a galera fazendo. Eu já vi a galera fazendo com jump, aquele trampolinzinho. Assim, É, a galera fica pulando e tal, e é todo ritmado. down jump também. É, eu já fiquei curioso de fazer aquilo lá. Agora de bike, eu gosto de bike, né? Então, Olha, na bike é uma experiência única. Aquele vídeo anterior que mostramos foi uma aula especial. Foi uma aula chamada Night Club. ah, foi tipo uma balada. É, tipo uma balada. Então a iluminação, as luzes, e só música, tipo assim, da década de 90. Que massa. Então, cara. tipo assim, então, a galera pirou. Então eu tenho público, para ter uma ideia, o público dessas aulas não tem idade. Eu dou aula para adolescente, né? Tem de 10 anos, tem de 14 anos. Meu aluno mais velho tem 65 anos, mas já dei aula já para avó desses alunos, para mãe. Claro, tipo assim, né? Eles vão no ritmo deles. E a ideia é justamente essa, né? A ideia é mostrar que a aula é coletiva, a energia é a mesma, só que cada um tem a sua particularidade. Então, não é porque você tá ali, tipo, você nunca fez uma aula. Aí pega aí, eu tenho 1000 aulas, por exemplo. Você não vai acompanhar meu ritmo, certo? Só que eu tô cagando pra isso, pra não palavrão. Você pode falar isso ou não? Pode. Falei já. Fala aí. Eu tô preocupado, não é com o que você tá fazendo, né? É como você está fazendo. Porque você, cara, o mais importante é você fazer para você. Então, numa aula dessa, você pode acompanhar o ritmo da Cris, né? Da Cristina, né, por exemplo. Cristina. Você pode o ritmo dela, mas tenho certeza que naquela aula ali tem um pessoal no fundo, que a câmera não pega. Normalmente, quem tá mais, assim, mais sedentáriozinho, pega a bike do fundo, tem vergonha de ficar na frente. Ah, entendi. Aí não acompanha. Mas aí você vai se preocupar com isso? Não. Porque já foi ali no estúdio, já está treinando, já está se cuidando. E lembra que o foco não é somente o corpo? Sim. Entendeu? Então parou. Então foi-se o tempo, pelo menos para mim, para alguns professores, que treino ficou só a parte física. É. Para quem realmente agora está vindo atualmente agora, de professores e personal, a grande maioria está entendendo que eu tenho que contemplar o aluno como um todo é fundamental. Né? E trazer energia, trazer alegria, né? Trazer a vibe, trazer sorriso mesmo, trazer gritaria, rodar a toalha pra cima, como se viu no vídeo, sabe? É olhar pro lado. Joga a trança ali, ó. Não, A jogada de trança. não, meu cabelo, na verdade, quase não para, na verdade, né? Nossa, eu até abri e falei, gente, eu digo que eu saio dessa bike aqui, eu vou sair tonto. Porque ó, o rabo de cavalo aqui tá preso, né? Tá curtinho também dessa vez. Mas o cabelo também é grande, a trança. E é pesado. Aí você vai balançando, dá um charme também, né? Dá um movimento, dá um estilo também na bike Muito ali, né? massa, cara. Muito massa. Mas Ó, é uma delícia aquilo ali. quero conhecer, não sei se vou até Maringá um dia, mas olha. de Ó, repente, em São quem Paulo sabe? tem. São Paulo tem, tem você já vários falou, né? estúdios. Tem vários Tem aí. vários estúdios aqui em São Paulo. O Maringá é melhor ainda, mas São Paulo tem vários estúdios aqui em São Paulo. Tá. Tem no Rio, tem no Rio de Janeiro, tem em Rio Grande do Sul, tem em Goiânia, tem em Brasília, em todo Muito lugar, legal. gente. Tô curioso. Ou se não for igual, tem parecidos. Não Aham. importa. Acho que o importante é você buscar algo que você Faça bem, né? bem pra você, tipo assim, algo que contemple você por um todo, sabe? A tua energia, a tua animação, o seu corpo. E ficar algo gostoso, algo agradável, né? Assim você não para. Porque as pessoas só param de treinar porque elas vão pela obrigação. Voltar lá no começo. Sim. Como você vai pela obrigação, você para. Como você vai porque é gostoso, você fica. E uma coisa que você falou no começo aqui da nossa conversa, que eu fiquei pensando assim, muita gente fica em questão de alimentação mesmo, assim, fica se restringindo a comer algumas coisas. Aí você falou, às vezes eu gosto de comer uma parada que é, né, um dogão, eu um exemplo. como. Eu também sou assim. Eu sou bem tipo assim, perdão, pode falar, desculpe. Não, e assim, tipo, eu acredito que se o profissional ele treina, é justamente para ele poder comer de tudo, né? É Lógico. muita graça, né? Eu falo assim, ó, há casos, né, que se a pessoa, se o seu médico orientou você a não comer alguns alimentos, aí é uma orientação médica. Ok, tudo certo, respeite seu médico, seu nutricionista. Agora, há casos, por exemplo, assim, tem pessoas que vai treinar pela saúde mesmo. Sim. Não está muito preocupado com a estética, ou até preocupado com a estética, come, se alimenta bem, mas não se restringe. Eu, por exemplo, eu me alimento super bem, né?
eu sou de comer muito em casa, então sempre como em casa, então sempre tem salada. Gosta de cozinhar. Gosto de cozinhar e tal. Só que eu não dispenso um cachorrão, uma pizza, também. sabe, um Uma lanche de pizza. rua. Eu adoro isso, entendeu? Agora eu falo, eu me privar de comer algo uma vez ou outra no final de semana, não vou, porque eu treino, eu cuido do meu corpo, eu tenho um gasto energético bacana. Então, para mim, isso não tem problema nenhum. E o que acontece? Tem pessoas que põem na cabeça que não pode comer mais nada na vida, não comer mais nada. Entra naquela paranoia. Daí, dura no máximo 1 mês, 2 meses. Porque o corpo não aguenta. Não né? aguenta. A E vai estrutura. pedir, e vai pedir isso. Vai Aham. pedir. Agora, imagina, uma pessoa casada, tem um filho, por exemplo. Aí ela cisma que não pode comer mais pizza. Sei lá, um cachorrão, sei lá. Se ela fala uma esfirra, não Sim. sei. Aham. Aí o seu marido, teu filho come. Aí vou comer uma pizza? Ah, eu não posso. Por que você não pode? Alguém proibiu? Não. Ninguém proibiu. É porque eu acho que não pode. Então, eu recomendo fazer o quê? Tá na dúvida, procura um nutricionista. Nutri. Aham. E fala assim, ó, eu quero comer isso, isso e isso. Eu gosto de comer isso. Ele vai te encaixar um cardápio, se for o seu caso, que você consiga comer uma coisa ou outra de vez em quando. Eu sempre digo que o que faz mal é você ter excessos. É. Então, por exemplo, todo dia você comer uma pizza. Todo dia você comer um cachorrão. Não bebe água. Não se alimenta bem. Não come uma salada. Não come um legume. Não come uma carne mais saudável. Não faz atividade física. Não treina. Claro, vai ter consequência. Né? Agora, se você cuida do seu corpo, você treina, tem uma alimentação tecnicamente saudável, você se alimenta bem, cara, não tem por que você um dia ir numa pizzaria comer um rodízio de pizza. Sim. Né? Ou um rodízio Se de privar, carne, né? Não sei. Exatamente. É isso. Eu acho que essa é a mensagem, né, galera? Constellers aí é você procurar sempre profissionais para você entender, Viver né? com equilíbrio, eu acho. Viver né? com equilíbrio. Viver com equilíbrio. Mas também não se privar de fazer algumas coisas que vocês gostam e tal. Eu não abro mão de uma cerveja também da gente. Muito bom. Olha, Constellers, estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Assim, foi muito legal trazer um profissional voltado para a área do corpo. Não só do corpo, né? A gente viu que ele tem toda uma filosofia, ele trabalha questão sensorial. E se vocês estão gostando e estão curtindo esse conteúdo, vai ter muito mais pela frente. Essa é só um teaser do que tá por vir. Tá vindo muitos profissionais, muitas pessoas que estão interessadas em fazer parte do nosso conteúdo. Se vocês estão curtindo o nosso conteúdo autoral, a gente vai deixar sempre um link aí no Apoia-se. A gente pode reverter parte dessa grana também para causas, associações e ONGs. Então, fiquem aí à vontade para vocês colaborarem. E eu gostaria de agradecer também vocês que acompanham a gente no @constelice lá no Instagram. Continua lá também o nosso conteúdo. Vocês podem dar aquela curtida, comentada de gratiluz. E agora eu vou passar a bola para o Fabrício, porque sem esse episódio... Aliás, sem o Fabrício, esse episódio não aconteceria. Então, Fabrício, por favor, deixa aí seus contatos. Se você quiser deixar uma mensagem também para os Constellers também... Fica à vontade. Ok, vamos lá. Primeiramente, eu que agradeço o convite. Foi um prazer mesmo, assim, né? Já segui a página e muitas mensagens lá serviram, né? A grande maioria como uma mão na roda. Então, para mim, assim, foi um presente. Foi um presente para esse ano estar participando, tá? Eu agradeço pelo convite. Gratidão. Meu Instagram, quem quiser me seguir lá, na social é Fabrício Silva _personal, tá? Cara... Eu digo assim, conselho, se fosse bom, né? Como já fala ditado, a gente venderia. Ou melhor, nem venderia. Eu digo assim, eu prefiro dar dicas do que conselhos. Eu acho que a dica que eu tô levando pra minha vida é a seguinte: faça aquilo que você ama, né? Porque se você fizer aquilo que você ama e fizer com prazer, você vai ser feliz. Mesmo que às vezes seja difícil você fazer isso. É desafiador. Mas tenta, cara, não desiste, sabe? Procura sempre dar um jeitinho de fazer o que você gosta. Aos pouquinhos ali, nem que for 1 minuto por dia, 10 minutos por dia, sabe? Parar para você fazer aquilo que você gosta de verdade, fazer para você, pro seu crescimento, sabe? É só isso. Fazer o que você gosta, sabe? Esse é o meu recado para você. Gratidão, muito bom. Obrigado, gente. E é isso. Fabrício, Constellers, fim da transmissão e gratidão. Obrigado.